ter aulas práticas efetivamente. Hoje nós teremos uma amostra grátis com o China, que vai dar a sua ilustre presença, né, de dar aula para vocês, ó, bacana. Então, ele veio hoje, a convite nosso, para que ele pudesse dizer para vocês um pouquinho sobre a história dele enquanto jogador, enquanto atleta de handebol. Nós sabemos que o nosso estado é um estado ainda carente de políticas públicas voltadas para o esporte, né? Principalmente o esporte profissional. Mas, apesar dos pesares, mesmo assim, nós temos atletas maranhenses de renome. O China é um deles, dentro do handebol masculino. Inclusive, ele vai falar a história de vocês, onde foi que ele jogou. Ele já participou de uma Olimpíada. Nós vamos ter uma Olimpíada no Brasil agora, em agosto. Boa tarde a todos. É um grande prazer a esses convites. Eu já estive na situação que vocês estão hoje, de alunos. Eu tinha muita ansiedade de conseguir alcançar alguns objetivos e conseguir por traçar metas, tá? Sonhar. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje a mensagem, eu não vou me estender muito, a gente tinha uns vídeos para passar, mas que não deu em função da queda de energia, mas a gente em outro momento traz para vocês observarem essas imagens, que são imagens bacanas para vocês assistirem, do handebol especificamente, como a professora Mayara falou a vocês. Mas a mensagem que eu venho trazer para vocês, foi a que eu usei um dia. Eu tinha um sonho desde 10, 11 anos de idade, nas aulas de educação física, quando eu fui apresentado para essa modalidade de handebol. Antes eu joguei futebol de salão, joguei vôlei, joguei basquete, fiz natação, fiz 7 anos de kung fu, fiz um monte de modalidades esportivas antes, joguei xadrez. E como eu gostava muito de fazer gols, né? Mas era perna de pau, não podia jogar e tal. Quando eu vi o handebol que tinha muitos gols, eu me identifiquei. Salto, porque era o vôlei, né, e dribles com a bola, que era do basquete. Então eu vi no handebol várias modalidades que eu gostava de fazer. Então eu passei a jogar handebol. E com 12 anos, a gente não tinha hoje essa facilidade que tem de internet, de observar um monte de modalidades, de assistir esses jogos todos tão facilmente como nós temos hoje. Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, quer dizer, não tinha nada disso. Então, quando eu olhei um jogo do Campeonato Internacional, me apaixonei pelo handebol e comecei a treinar. E aí eu objetivei que eu queria ser atleta da seleção brasileira, que eu queria ir para um sul-americano, que eu queria ir para um pan-americano, que eu queria ir para um campeonato mundial e para uma Olimpíada. E com 15 anos, 3 anos depois então, eu fui convocado para a seleção brasileira de menores. Mas eu treinava, naquela época, eu acordava 5 horas da manhã, com 12 anos de idade, acredito. Eu acordava e corria. Meus pais, minha mãe hoje, meu pai já faleceu há 2 meses, pouco mais de 2 meses, meus pais nunca quiseram sair do Cruzeiro do Anil. Eu nasci praticamente ali, eu nasci no centro, mas fui para lá com 1 ano de idade. Então eu saía correndo do Cruzeiro do Anil até o Olho d'Água, 2 ou 3 vezes na semana e voltava. Isso dá mais ou menos 7 ou 8 quilômetros. Eu fazia isso, então eu tinha um condicionamento físico muito bom por causa desse treinamento. E aí começou o meu diferencial. Qual foi o outro diferencial meu? Não que eu fosse o único que tivesse talento entre os meus colegas, né, que treinavam, que jogavam junto comigo, mas eles tinham pais engenheiros, mães, né, o pai, professor, médico e tal, e diziam assim, o que você quer ser? Eles tinham outra possibilidade, e eu foquei que eu queria ser jogador e atleta de handebol. Então eu os convidava para treinar comigo, eles não queriam, eles ficavam fazendo outra coisa, iam assistir filme e tal, cada um no seu cada um, mas eu queria ser atleta. Então as pessoas diziam assim, mas China, tinham outros potenciais amigos que podiam ter ido para a seleção? Tinham, mas eu foquei, eu tive foco no que eu queria. Então, com 15 anos, eu fui convocado para ir para a seleção brasileira e para sair daqui do estado. Eu fui para uma cidade fria pra caramba, perto da Argentina, chamada Chapecó, lá em Santa Catarina. Frio, mas frio assim de 5 graus, 2, 3 graus, com 15 anos de idade. E eu tive a sorte de ser uma criança como todo mundo mesmo, de brincar, de pular, de
fazer um monte de coisa, mas eu aprendi, minha mãe me colocou para fazer isso, e ela deve fazer isso, os pais de vocês devem fazer isso também, de colocar vocês uma vez por semana para varrer, talvez para passar uma roupa, ou para lavar uma roupa, para consertar. Minha mãe chama isso hoje de consertar peixe, consertar carne. Então eu tive essa facilidade, eu aprendi tudo isso e eu sei fazer. Eu passo, eu lavo, vou varrer casa, eu costuro, eu faço o que tiver que fazer dentro de uma casa. Eu precisei usar isso depois com os meus 15 anos, quando eu morei sozinho. Então aprendam tudo que vocês puderem. Nessa fase de vocês, aprendam com os pais de vocês, porque eles estão passando a experiência que eles têm para vocês e que um dia vocês vão poder utilizar. Tá? Aprendam, suguem tudo que vocês puderem sugar dos professores de vocês, da experiência de vocês, porque um dia as coisas vão se reverter. Talvez vocês estejam aqui mais para frente e outros estejam no lugar que vocês estão hoje. Tá? Mais uma coisa, para eu abrir, para a gente encerrar aqui, para eu abrir para as perguntas de vocês. Já. Todo dia, gente, todo dia, os meus dias são assim, eu passo para as pessoas que convivem comigo. O dia para mim, ele só é rentável, ele só é produtivo se eu fizer duas coisas. Se eu fizer o bem a alguém e se eu aprender no final do dia alguma coisa nova que eu não sabia. Se vocês conseguirem fazer isso todos os dias, quando vocês chegarem na idade de vocês produtiva, de 20 e poucos anos, de 30 anos, vocês vão ter uma bagagem de conhecimento que ninguém vai tirar de vocês. Mas aprendam algo novo todos os dias e façam bem a alguém, seja quem for, todos os dias. Isso é o mais importante que vocês precisam ter. A gente vive numa comunidade, numa sociedade que está muito egoísta, está muito violenta. Afastem-se disso, não é isso. A gente precisa de pessoas melhores para o mundo ficar melhor. Esqueçam essa coisa de egoísmo desenfreado, de querer ser o bonzão, o esperto, o malandrão. Não é isso que o mundo precisa. A gente precisa de pessoas melhores para tornar o mundo melhor.